Mr. Lee, are you ready? Há 41 anos morria o ator Bruce Lee, senhoras e senhores. A causa de sua morte ainda gera controvérsias, mas o Entretendo preparou uma homenagem a este ícone das telonas do cinema. Bruce Lee nasceu no dia 27 de novembro de 1940, na cidade americana de São Francisco, mas viveu toda a infância e adolescência em Hong Kong. A paixão de Bruce pela luta começou ainda na infância. Dos 13 aos 18 anos, o garoto treinou com o lendário mestre Ip Man. O adolescente Bruce Lee era um aluno pouco aplicado e muito encrenqueiro. Estava sempre se metendo em brigas com os garotos ingleses que viviam em Hong Kong. Por isso, seus pais o enviaram para os Estados Unidos, tudo para evitar que o garoto se metesse em mais confusão. Nos Estados Unidos, Lee estudou filosofia e teatro, mas ele não deixou as artes marciais de lado não. Muito pelo contrário, os colegas de faculdade foram os seus primeiros alunos. Ao aliar o amor pelo Kung Fu e pelo cinema, Bruce Lee criou uma técnica especial para os seus filmes de ação. Batizada de Jeet Kune Do, a técnica misturava várias artes marciais e oferecia muita agilidade às cenas de pancadaria. Para a gente saber um pouco mais sobre esta grande arte, hoje nós estamos na escola de Kung Fu e vou conversar um pouco com esses praticantes. Vou falar primeiro com o Shifu, que é o Gabriel, vai explicar primeiro o que é Shifu e qual é a principal filosofia do Kung Fu. Boa noite, sejam bem-vindos aqui na escola. Shifu nada mais é que o instrutor principal da escola, o instrutor pai. A filosofia do Kung Fu é muito abrangente. Tá? O Kung Fu ele auxilia em vários aspectos da vida. Você trabalha com o físico, o mental, o espiritual. É mais do que uma atividade física, é uma filosofia, na verdade. E eu queria saber o que o Kung Fu muda, você, Vitor, o que o Kung Fu mudou e muda na sua vida pessoal? Trabalha muito no autocontrole. Isso muda muito na maioria das coisas que a gente faz, em tudo. Quem aqui já assistiu algum filme do Bruce Lee e que filme é esse? Na verdade, os filmes do Bruce Lee são ícones, são filmes que inspiram praticantes de Kung Fu até a atualidade. Uma série, poderíamos falar de vários filmes do Bruce Lee, mas uma série que chama bastante atenção é a série do Besouro Verde, em que o Bruce Lee ele foi contratado para ser o coadjuvante. Porém, ele se tornou o astro principal do filme. Tanto na China ele era chamado de Poderoso Kato, né? A China atribuiu um novo título ao filme. Falar dele, dos filmes mais recentes, enquanto consagrado, seria muito fácil. Mas falar dele no início da carreira é algo extraordinário, porque mesmo sem toda a habilidade que ele adquiriu ao longo do tempo, trazendo da disciplina do Kung Fu, do equilíbrio, do domínio próprio, ele conseguiu desenvolver um trabalho extraordinário logo de cara, logo no início da sua carreira. O primeiro filme de sucesso de Bruce Lee foi O Dragão Chinês, de 1971, e foi sucesso mesmo. O filme ficou conhecido até em Hong Kong. Se hoje é difícil um filme ocidental fazer sucesso na China, imagina na década de 1970. No ano seguinte, Bruce Lee protagonizou A Fúria do Dragão. Nessa produção, o ator vivia um jovem estudante das artes marciais que busca vingança pela morte de seu mestre. Nesse mesmo ano, Lee volta às telonas com o filme O Voo do Dragão. Essa produção é muito importante para os filmes de ação. O motivo? Simples. Ele juntou Bruce Lee e Chuck Norris. O sucesso estava garantido.
Operação Dragão de 1973 também foi um sucesso. Infelizmente, o ator não viu o lançamento dessa produção. Bruce Lee faleceu poucas semanas antes da estreia. Ah, olha só que engraçado, o ator Jackie Chan aparece no final desse filme. Durante a filmagem da cena, Bruce acertou acidentalmente Jack no rosto. I think when I was young and doing Under the Dragon fighting with Bruce Lee, and I was behind the camera, waiting, I just see Bruce Lee, then I just run up, then boom, suddenly my eyes all black because he just one stick right on my head. He missed it, but I do nothing. I just Okay, Mr. Prince. Straight, Billy. Everybody. Em 1978, chega aos cinemas O Jogo da Morte. Bruce Lee estava trabalhando nessa produção quando faleceu. Como o filme ainda não havia sido concluído, a alternativa foi usar dublês nas cenas que faltavam. Nesse filme, o personagem de Bruce Lee forja a própria morte. Acreditem se quiserem, senhoras e senhores, essas imagens são cenas reais do funeral do ator. Que mórbido, hein? Hoje a gente pode concluir que o Bruce Lee ajudou a divulgar o Kung Fu em todo o mundo através do cinema? Com certeza. Até hoje as pessoas procuram arte marcial ou tem como referência Bruce Lee. A imagem do Bruce Lee imortalizou com isso, né? O cinema ajudou muito e principalmente porque ele foi o ápice de artista marcial da época. Mesmo tendo feito poucos longas-metragens em Hollywood, Bruce Lee se tornou uma figura icônica. Ainda hoje, seus filmes são vistos e lembrados. Recentemente, uma famosa marca de bebidas fez o uso da computação gráfica para ter o lutador como seu protagonista de um comercial. O vídeo traz Bruce Lee filosofando em uma Hong Kong moderna e iluminada. Os fãs não ficaram muito felizes com essa homenagem não. Primeiro porque o lutador não consumia bebida alcoólica e depois porque o idioma falado no vídeo é o mandarim, mas Bruce Lee falava cantonês. A galera não perdoa. Mesmo tendo feito poucos longas-metragens em Hollywood, Bruce Lee se tornou uma figura icônica. Ainda hoje, seus filmes são vistos e lembrados. Você aí, gosta de filme de ação? Então não pode deixar de acrescentar essas produções na sua playlist.